Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tirei um tempo, né, pro carnaval vindo aí, então esse vídeo só vai sair, sei lá, depois do carnaval. Dessa vez eu tive uma ideia de fazer um guia para Sally Rooney, porque eu já li os 3 livros dela. Tudo bem que esse vídeo vai ter, tipo, 3 minutos, né, porque só tem 3 livros, mas eu gostaria de fazer de qualquer forma, porque eu gosto muito de falar da Sally Rooney. Eu também queria fazer uma comparação um pouco com os seriados, as adaptações dos livros dela também, né? Então, eu achei que seria uma boa ideia eu falar. E o único que eu não vou falar que foi publicado dela é o Mr. Celery, se eu não me engano o nome desse. É um conto, uma novela, né, que ela publicou junto com Pessoas Normais, se eu não me engano. Mas ele não foi trazido pro Brasil, então também não faz sentido eu falar sobre ele. Mas antes de eu começar a falar sobre os livros, eu queria falar um pouco sobre quem é a Sally Rooney, porque eu sempre acho muito importante a gente falar um pouco sobre o autor, né? Apesar de eu nunca ter feito isso, eu acho importante falar um pouco sobre quem é o autor para você saber se você talvez vá se identificar com o que ele pode escrever nos livros. Então a gente tem a Sally Rooney, que nasceu na Irlanda, ela é irlandesa e ela é escritora e roteirista. Ela tem 32 anos, ela se formou na Trinity College, que é onde se passam os livros dela normalmente. Ela é marxista. Eu acho importante porque isso veio à tona em vários livros dela. Então, assim, se você não quer ouvir sobre ou não acha interessante, eu acho que talvez os livros dela não sejam interessantes para você. Ela também lida muito com questões políticas. Ela já fez parte de um clube de debate, então realmente, ela fala muito sobre política nos livros dela. Então, vamos lá, a gente vai fazer o ranking, como eu normalmente faço, né? Eu faço do livro que eu menos gosto até o livro que eu mais gosto. Aí eu falo um pouco do livro e falo o que eu achei, falo o ano que foi publicado. Primeiro, a gente tem, em terceiro lugar, que temos 3 livros, Pessoas Normais, surpreendentemente, da Sally Rooney, claro. Esse livro aqui foi publicado em 2018. Foi o segundo livro que ela publicou na carreira dela. E ele também foi adaptado para uma série de TV, claro, caso vocês não saibam. Esse livro conta a história da Marianne e do Connell. Eles são 2 adolescentes que estudam na mesma escola e eles têm vidas completamente diferentes, porque a Marianne, ela vem de uma família rica e ela tem uma péssima relação com a família dela, e o Connell, ele vem de uma família mais pobre, onde ele mora com a mãe solo dele, e a mãe dele trabalha para a família da Marianne como empregada. E a Marianne é uma pessoa muito solitária na escola, enquanto o Connell faz parte do povo legal, o povo maneiro, o povo mais popularzinho, porque ele faz parte do time de futebol, se eu não me engano. Então, esse livro se passa na Irlanda, obviamente, como todos os livros da Sally Rooney. E a gente vai acompanhando enquanto eles vão se conhecendo melhor, depois de algumas questões e eles conseguirem se aproximar mais. Esse livro, ele é muito bom. Eu gosto muito desse livro porque ele fala muito sobre classe social, né? Ele tem muito esse debate e ele fala muito sobre família, sobre relações familiares, fala muito sobre seu sistema de apoio, sobre quem você tem na sua vida, sobre amor, e ele também fala sobre falta de comunicação entre pessoas e como isso pode gerar um relacionamento péssimo e problemas de relacionamento no geral. Então, eu gosto bastante desse livro, mas uma coisa que você deveria saber sobre a Sally Rooney é que ela não escreve com travessão e nem aspas. Então, se eles estão falando, você vai ter que descobrir. Descubra. Eles estão tendo um diálogo, descubra. Mas, assim, não é tão difícil uma vez que você se acostuma com a escrita, então eu gosto bastante desse livro. Mas eu dei 4 estrelas porque eu acho que faltou um pouco mais do desenvolvimento dos personagens. Eu me identifico muito com o Connell, tá? Eu, infelizmente, me identifiquei muito com o Connell. Eu acho que o livro faz um ótimo trabalho em explorar, assim, algumas questões que eles estão passando, mas eu acho que eles dois juntos faltou muita coisa, sabe? E é por isso que eu prefiro a série de TV, que é Você Já Não Mais também, Normal People. Você já provavelmente conhece, né? Com o Paul Mescal e a Daisy Edgar Jones. Eu assisti essa série na pandemia e eu fiquei viciada. Absolutamente amo essa série demais. Mudou a minha vida, assim. E eu acho que a série faz um ótimo trabalho em explorar melhor o romance deles. E explorar coisas que talvez não coubessem no livro, né? Tipo, olhares e linguagem corporal, sabe?
e o jeito que eles fazem a cena, sabe? Eu acho que essas questões não conseguem ter no livro, e eu acho que traduziram muito bem pra série. Então, talvez você não goste do livro, mas talvez você pode gostar da série. Mas assim, a história não muda, a história é a mesma. Assim, então se você não gosta muito da história em si de Normal People, talvez você não vá gostar da série. Mas eu super recomendo a série, e eu acho que é muito melhor do que o livro, apesar de eu gostar do livro também. Então, Normal People. O próximo livro que a gente tem, agora os dois são 5 estrelas, que é em segundo lugar. A gente tem Conversas entre Amigos, também da Sally Rooney. Me amei tanto que eu escrevi várias coisas dentro do livro, então, enfim. Esse aqui a gente vai acompanhar a Frances. A Frances, ela tem uma ex-namorada. A Frances tem 21 anos e ela tá na faculdade, tá terminando a faculdade, se não me engano. E a ex-namorada dela, Bob, elas são amigas ainda, assim, elas têm uma ótima relação entre elas. Frances é mais fechada, mais tímida e tal, e a Bob já é uma pessoa mais, sabe, ela conversa com todo mundo, ela é mais extrovertida. E a Bob, ela vai conhecer essa mulher chamada Melissa, que eu não lembro exatamente o trabalho dela, mas a Melissa já é mais velha e a Melissa tem um marido que se chama Nick. E a Bob vai se aproximar mais da Melissa, enquanto isso a Frances vai se aproximar do Nick. Então a gente tem esse quarteto amoroso assim bem estranho nesse livro, mas ele é muito mais do que isso, eu sinto, porque a Frances é uma personagem que eu detesto. Mas é exatamente porque eu detesto que eu consegui identificar muitas coisas dela que eu já pensei, já passei. E exatamente, ela é tipo de pessoa que você fala assim, não faz isso e ela faz, sabe? Então você fica frustrado com as escolhas que ela tem, mas eu entendi muito do que ela estava passando e as coisas por que ela estava passando. E enquanto eu li esse livro, porque eu li, acho que eu tinha 20 ou 21, então eu me identifiquei bastante com as questões da Bob também. E eu acho esse livro muito intrigante, porque ele fala muito sobre relacionamentos, ele fala sobre as relações de amizade que você tem, as relações de amor que você tem com as pessoas, até as relações parentais. Então, eu achei muito interessante, eu gostei bastante desse livro quando eu li. Eu tive várias reações também, porque esse livro acontece muita coisa, ao mesmo tempo que não acontece nada. Então, eu achei muito interessante, eu gostei bastante, mas talvez não seja pra todo mundo. Esse foi o primeiro livro que ela publicou em 2017, e ela estava escrevendo ele durante o mestrado, e ela até largou o mestrado pra publicar esse livro. Então, é incrível, assim, na minha opinião. Eu prefiro ele muito mais do que pessoas normais, porque, como eu falei, eu acho que ele explora mais os personagens, ele explora mais essas relações, que eu adoro livros que têm relações, sabe, que falam sobre relações. Então, é o meu favorito. Um dos meu favorito entre os dois, né? Mas, falando sobre a série de TV, eu não recomendaria. Porque eu acho que o que dá certo no livro é uma coisa que eles não conseguiram traduzir pra série, que é a questão das conversas. As conversas que você tem com as pessoas na sua vida e como elas podem mudar o seu sentimento com a pessoa, né? Como elas podem mudar a sua intimidade com a pessoa, o tipo de intimidade que você tem que ter pra ter certas conversas. Então, eu acho que não funciona muito bem pra série, porque ela foca mais no romance. E, tipo assim, esse romance aqui é completamente tóxico e eu acho que não deveria ser romantizado, apesar dele não ser romantizado, eu acho. Eu fiquei muito confusa, eu não gostei muito da série. A gente tem o infame Joe Alwyn, né? Como o Nick, e eu acho que ele fez um péssimo trabalho, infelizmente. Eu nem terminei a série, na verdade, porque eu fiquei cansada. E a Taylor Swift tem um péssimo gosto, porque ela gostou da série. Então, sei lá. Eu acho muito interessante e eu recomendo muito esse livro. Não recomendo a série, mas o livro é bom. Por último, em primeiro lugar, nossa, foi bem rápido, na verdade. A gente tem Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney. Esse é o livro mais recente dela, que foi publicado em 2021. E eu li ele enquanto eu estava com Covid, então talvez por isso ele seja meu favorito. Não sei. Porque, na verdade, se você me perguntar agora o que eu lembro desse livro, muito pouca coisa. Muito pouca coisa, não, pouca coisa, né? Esse foi o último livro, então ele não foi adaptado ainda e não sei se ele vai ser. Os direitos deles foram comprados, mas, assim, ele não tem tanto hype quanto tem os outros livros dela, né? Então não sei se ele vai acabar sendo adaptado. Mas eu achei esse livro bem interessante. Ele conta a história de duas amigas, a Alice e a Aileen. A Alice, ela mora no interior, né, numa parte mais costeira da Irlanda, enquanto a Aileen, ela mora em Dublin.
E elas se correspondem por cartas, porque elas moram longe uma da outra. Então, cartas não, são e-mails, na verdade. Então a gente vai acompanhar o romance separado de cada uma, mas também a vida pessoal delas. E elas tendo várias conversas sobre coisas super aleatórias e políticas e coisas da vida, coisas que você pensa assim, que você tá tendo um pensamento do nada agora e você vai, eu vou escrever isso pra minha amiga. E eu gostei muito desse livro porque, por causa dessas conversas e dessa temática, eu sei que eu falei que eu não gosto muito desse tipo de livro, né? Em que o tema, o que ele tá querendo dizer é muito mais importante do que a história em si. Mas eu acho que depende muito do jeito como você escreve também. Se você desenvolve o personagem, pra mim, isso já muda completamente o livro. Então eu gostei muito do jeito que as personagens foram escritas, porque elas também são pessoas muito complexas que você não exatamente gosta, mas que você vai entender o porquê que elas estão fazendo certas coisas, o porquê que elas escolhem certas coisas. E elas também são muito diferentes, muito opostas no jeito que elas lidam com a vida e com os sentimentos e com os relacionamentos. Então, eu gostei bastante desse livro. Você vai provavelmente se identificar com uma ou com a outra, e talvez não goste de uma ou não goste da outra, mas super mudou a minha vida também. Eu gostei muito. E ele, além, eu acho ele um pouco diferente dos outros livros dela, porque ele não é muito linear e ele mistura essa questão do e-mail com a narrativa, porque ele vai também narrar sobre a vida de cada uma delas e sobre o que elas estão passando separadamente. Vai e volta na vida delas para explicar o que aconteceu, por que que tá acontecendo isso. Então, eu gostei bastante e eu acho que ela desenvolveu bastante nesse livro. E o final também eu achei absolutamente maravilhoso. E a última frase é a minha favorita, que é: "E quero isso, provar que a coisa mais normal nos seres humanos não é a violência ou a ganância, mas o amor e o cuidado." Porque é simplesmente sobre isso esse livro, sabe? Sobre amor e sobre como você também precisa de amor na sua vida, seja ele de amizade, de amor romântico, seja ele de família, enfim, vários questionamentos e você pensa muito na vida depois que você lê esse livro. E eu chorei muito também, então super recomendo. É meu favorito. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou meio curto, mas eu queria muito falar dessa Livroone. Eu acho que é uma autora que eu quero falar há muito tempo, porque quando eu li os livros dela eu ainda não tinha meu canal. Então eu acabei não falando muito sobre ela. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que eu faça sobre outros autores, eu posso fazer, posso procurar, posso ler mais. Eu preciso de sugestões. O que vocês querem ver nesse canal, me contem. E é isso, me contem o que vocês acham dos livros dessa Livroone, se vocês já leram também. E é isso. Um beijo, até a próxima.